A oficina rende na madrugada. José ajusta a prancheta de madeira, cada linha marcada pelo tempo. Lá fora, a rua desperta devagar. Ele ouve passos cansados, vozes pesadas no ar. O cheiro de madeira mistura com café derramado na bancada. Suas mãos tremem de leve enquanto trabalha. Algo está para mudar. Ele sente no peito, naquele silêncio pesado que vem antes das grandes decisões. A porta rende. Alguém está chegando. O coração de José dispara. Ele sabe quem é. E sabe que sua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. O que vem pela porta? Maria entra em silêncio. Nos braços, um bebê envolto em pano simples. O rosto pequeno, os olhos atentos que parecem enxergar tudo. José congela. Suas mãos largam a ferramenta, que cai no chão com um barulho seco. Ele olha para Maria, depois para a criança. Jesus. O nome ecoa na mente dele como um trovão silencioso. Esse bebê não é dele por sangue. A cidade inteira sabe disso. Os murmúrios já começaram nas ruas, as fofocas correm de boca em boca. Todo mundo vai julgá-lo. Mas nesse momento, olhando para aquele rosto inocente, José sente algo diferente. O que ele vai decidir? Os sussurros da cidade atravessam as paredes da carpintaria como facas invisíveis. Aquele bebê não é filho dele, dizem nas esquinas. José está criando filho de outro, riem nos mercados. Que vergonha para um homem de bem, cochicham nas janelas. Você já sentiu o peso do julgamento alheio? Já teve que escolher entre agradar o mundo ou seguir seu coração? Comenta aqui embaixo se você está sentindo essa história. Cada palavra é um julgamento, cada olhar uma condenação. José ouve tudo, sente cada comentário como um peso no peito. Seria tão fácil recusar, mandar embora, proteger seu nome. A cidade entenderia. Até aprovaria. Mas quando ele olha para Jesus, algo dentro dele grita mais alto que qualquer julgamento. Ele vai enfrentar o mundo inteiro? José não diz nada. Apenas se aproxima devagar. Encosta a testa na testa de Maria, fecha os olhos por um instante longo. Respira fundo. Depois olha para o bebê que não é dele por sangue. Mas nesse momento, algo dentro dele muda para sempre. Ele entende que ser pai não é sobre DNA, é sobre escolha. É sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. É sobre proteger quando o mundo ataca. José estende os braços. Maria coloca Jesus neles, lágrimas escorrendo em silêncio. O bebê se aconchega no peito dele. E José sente, esse é meu filho. Não por nascimento, mas por decisão. A coragem acorda dentro de José como o sol nasce no horizonte. Firme. Silenciosa. Poderosa. Ele não precisa gritar para o mundo sua decisão, não precisa explicar para ninguém. A madeira que ele trabalha todo dia ensinou isso. As melhores estruturas são as que se sustentam em silêncio, sem barulho, sem alarde. José decide ali, naquela madrugada, que Jesus será seu filho. Por escolha. Por amor. Por uma coragem que não se dobra diante dos bocejos cruéis da cidade. Ele não vai recuar. Vai proteger aquele menino com tudo que tem. E o mundo que se acostume com isso. José transforma a casa num refúgio de madeira e luz. Cada canto é preparado com cuidado, cada detalhe pensado para aquele menino. Ele trabalha noite e dia, as mãos calejadas nunca param. Serra, lixa, martela. Constrói um berço forte, uma mesa pequena, prateleiras baixas onde Jesus possa alcançar seus brinquedos. A casa ganha vida nova. As paredes que antes eram frias agora respiram acolhimento. A luz entra pelas janelas que ele alarga. O cheiro de madeira fresca domina tudo. José não está apenas reformando uma casa. Está construindo um lar. Um lugar onde aquele menino vai crescer protegido, amado, seguro. Um lugar onde ele nunca vai ouvir que não pertence. Pela manhã, José mede tábuas com precisão cirúrgica. Corta cada peça pensando no futuro. Ele não está apenas fazendo móveis, está criando um escudo contra um mundo cruel lá fora. Cada armário que constrói é uma barreira contra as palavras venenosas. Cada prateleira é um pedaço de proteção. Ele imagina Jesus crescendo ali, brincando entre as madeiras, rindo sem medo. A cidade pode falar o que quiser nas ruas. Mas aqui dentro, nesta casa, aquele menino só vai ouvir amor. José aperta os pregos com força, como se estivesse cravando promessas na madeira. E está. Cada prego é um juramento silencioso.
Cada prego que José crava na madeira carrega uma promessa invisível. Você terá um lar. Você será protegido. Você é meu filho. Ele não precisa falar essas palavras em voz alta. Elas ecoam no som do martelo, no render da madeira, no suor que escorre de sua testa. Jesus dorme no colo de Maria enquanto José trabalha sem parar. O bebê não entende ainda, mas um dia vai. Um dia vai olhar ao redor e perceber que cada canto daquela casa foi construído com amor de pai. Um amor que não precisa de sangue para existir. Um amor que escolheu ficar quando poderia ter ido embora. Jesus ainda não fala, mas seus olhos fazem perguntas que só José consegue entender. Por que você me escolheu? Eu pertenço aqui? Você vai ficar? José responde sem palavras. Coloca a mão pequena de Jesus sobre a madeira, ensina ele a sentir a textura. Mostra como segurar o martelo, mesmo que as mãozinhas ainda sejam fracas demais. Sorri quando Jesus tenta imitar seus gestos. Abraça apertado quando percebe medo nos olhinhos dele. Cada gesto é uma resposta. Sim, você pertence aqui. Sim, eu vou ficar. Sim, você é meu filho. E Jesus, mesmo sem palavras, entende perfeitamente. Maria observa tudo em silêncio. Ela vê o que José não consegue dizer em voz alta, que essa vida que eles escolheram não é fuga da realidade. É o oposto. É enfrentar a realidade de frente e decidir que família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre quem fica. Quem protege. Quem ama sem condições. Ela vê José acordar de madrugada só para checar se Jesus está respirando. Vê ele defender o menino quando alguém sussurra na rua. Vê a coragem silenciosa que cresce a cada dia. E seu coração transborda de gratidão por ter encontrado um homem assim. Um verdadeiro pai. O bairro não perdoa. Os sussurros crescem como erva daninha, tentando sufocar a família. Aquele menino é diferente, dizem apontando. Não é filho de sangue, repetem com desprezo. Tentam colocar Jesus à margem, como se ser adotado fosse uma marca de vergonha. As crianças repetem o que ouvem dos pais. As portas se fecham quando Maria passa na rua. Os olhares atravessam José como flechas invisíveis. A pressão é constante, sufocante, cruel. Muitos homens teriam desistido. Teriam devolvido o menino, lavado as mãos, seguido em frente. Mas José não é como os outros homens. Ele não foge da tempestade. Ele a enfrenta de peito aberto. José não perde tempo explicando nada para ninguém. Não rebate os comentários, não discute nas esquinas, não justifica sua escolha. Ele simplesmente age. Cada noite, Jesus dorme seguro nos braços dele. Cada manhã, o menino acorda com um beijo na testa. Cada refeição é feita com cuidado, cada roupa lavada com atenção. José mostra com ações, não com palavras. Mostra que o laço entre eles não precisa de sangue para ser real. Que família se constrói com presença diária, com cuidado constante, com amor que não desiste. E aos poucos, muito devagar, a cidade começa a perceber algo diferente naquela casa. O tempo passa como madeira sendo lixada, devagar, com paciência, revelando a beleza que estava escondida. Jesus aprende a andar entre os raios de sol que entram pela janela. Suas perninhas tropeçam, José está ali para segurar. Suas mãozinhas exploram cada canto, José está ali para proteger. O menino carrega no peito a leveza de quem é amado sem condições. Ele não sente o peso dos julgamentos porque José nunca deixou essas palavras entrarem em casa. Jesus cresce forte, curioso, confiante. E a cidade, que antes apontava dedos, agora observa em silêncio. Algo está mudando. Eles estão vendo um milagre acontecer. José conduz Jesus com mãos firmes mas gentis. Não para moldá-lo à sua imagem, mas para que ele descubra quem realmente é e ensina o certo e o errado através de exemplos, não de sermões. Mostra como tratar os outros com respeito. Como defender quem não pode se defender. Como ser forte sem ser cruel. Como amar sem esperar nada em volta. Jesus absorve tudo como esponja, observando cada movimento do Pai. E José, ao ensinar, também aprende. Aprende que ser pai não é sobre controle, é sobre guiar. Não é sobre posse, é sobre libertar. A cidade continua cochichando, mas agora os cochichos mudaram de tom. Os meses viram anos. A voz que antes acusava agora se cala. As pessoas que apontavam para Jesus como diferente começam a vê-lo apenas como ele é, uma criança amada, feliz, protegida.
A casa de José se torna exemplo no bairro. Não porque ele pediu reconhecimento, mas porque a verdade sempre vence. As famílias começam a entender que sangue não define família. Que adoção não é caridade, é amor puro. Que José não salvou Jesus. Eles se salvaram um ao outro. O respeito nasce silencioso, cresce firme. E José, humilde como sempre, apenas continua sendo pai. Apenas continua amando. Apenas continua ficando. Nas tempestades, quando a chuva bate forte na madeira e o trovão sacode as paredes, José permanece firme como rocha. Jesus se assusta com os relâmpagos, corre para os braços do pai tremendo de medo. José o segura apertado, sussurra no ouvido dele: estou aqui. Sempre estarei. O menino se acalma instantaneamente. Porque ele sabe que essas palavras são verdade absoluta. Não importa quantas tempestades venham, quantos trovões explodam, quantas chuvas caiam. José não vai embora. Essa certeza é o alicerce que sustenta Jesus. É a segurança que permite ele crescer sem medo. É o amor que não falha, não vacila, não desiste jamais. José ensina Jesus a contar histórias com os dedos. Mostra como cada pessoa carrega uma história diferente, marcas invisíveis que só o coração enxerga. Ensina a medir a qualidade de um dia não pelo lucro que se ganha, mas pelo bem que se faz. Ajudou alguém hoje? Pergunta toda noite. Fez alguém sorrir? Jesus aprende que a vida tem valor quando você compartilha, quando cuida, quando ama. Ele vê o pai dar comida para quem tem fome, consertar móveis de graça para vizinhos pobres, dedicar tempo a quem precisa de conselho. E entende, ser humano de verdade é isso. É servir sem esperar nada em troca. Jesus cresce carregando dentro dele uma lembrança que nunca vai embora. A memória de uma decisão que mudou sua vida para sempre. José não fez alarde, não gritou para o mundo, não pediu aplausos. Simplesmente escolheu ficar. E essa escolha silenciosa ecoa em cada passo que Jesus dá. Ele aprende a caminhar entre as consequências e as escolhas da vida. Aprende que nem tudo precisa ser anunciado, que as melhores ações acontecem em silêncio. A responsabilidade cresce junto com ele, invisível mas constante. E ele sabe que nunca estará sozinho, porque José plantou raízes profundas demais para serem arrancadas. A coragem de José não é barulho, é ação silenciosa. Ele não precisa gritar que é corajoso, apenas age com correção quando ninguém está olhando. Protege sem exigir gratidão. Fica firme quando o mundo inteiro tenta empurrá-lo para fora. Sua bravura não busca palmas nem reconhecimento. Busca apenas fazer o certo, mesmo quando custa caro. Ele escolhe a justiça silenciosa de quem vive seus valores todo dia. Defende os vulneráveis sem esperar medalhas. Assume responsabilidades que não são suas por nascimento, mas se tornam suas por escolha. E isso, essa coragem discreta, é a mais poderosa de todas. É a que transforma o mundo de verdade. Jesus aprende a falar sem usar palavras. Seus olhos brilham fazendo perguntas que a boca ainda não consegue formular. Cada piscada questiona o mundo ao redor. Cada olhar atravessa a distância entre o silêncio e o significado profundo. O quarto se transforma num diálogo invisível onde gestos pequenos constroem entendimento. Ele aponta com os olhinhos, revela desejos antes mesmo de entender a própria voz. E a casa responde sempre, sem pressa, com doçura infinita. José entende cada olhar, cada movimento, cada suspiro. Porque amor verdadeiro não precisa de tradutor. Ele simplesmente sabe. E Jesus sente essa compreensão aquecendo seu coração todos os dias. Jesus olha para José e vê certeza absoluta. Ele entende, mesmo pequeno, que o afeto que recebe não depende de aprovação alheia. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ganhar esse amor. Ele simplesmente tem. É uma presença constante que nunca falha, nunca hesita, nunca some. O vínculo entre eles não se esgota em palavras bonitas ou promessas vazias. Ele se alimenta do silêncio companheiro, do tempo compartilhado lado a lado, do olhar firme que diz eu estou aqui. Do cuidado que difunde calma quando o mundo parece caótico. Jesus cresce sabendo que pertence, que é amado, que é filho. E essa certeza o torna invencível. José percebe que essa relação não é apenas um acordo prático entre adultos. É a construção de algo sagrado que não depende de DNA para existir. Depende da escolha diária de acordar e estar presente. De cuidar quando está cansado. De orientar quando não tem todas as respostas. De ensinar mesmo errando. De amar plenamente, sem reservas, sem medos.
Ele entende que esse vínculo se sustenta na presença constante, não nas grandes ocasiões. Na paciência para ouvir as mesmas perguntas 1000 vezes. No compromisso de apoiar mesmo quando é difícil. Na esperança de crescer juntos, aprendendo um com o outro. Não é sobre parentesco biológico. É sobre presença real, responsabilidade verdadeira, cuidado que transforma vidas. Cada gesto compartilhado entre pai e filho alarga o lar para além das paredes físicas. A praça onde costumam caminhar vira extensão de casa. A frente da carpintaria que se ilumina ao entardecer respira a família. O rumor da rua ganha outro significado quando eles passam juntos. As risadas de Jesus circulam pelo bairro inteiro, contagiando vizinhos. As conversas de José se acomodam nos cantos, trazendo sabedoria para quem escuta. O cotidiano todo ganha tempo para respirar quando eles aparecem. O espaço público se curva, reconhece o afeto verdadeiro, e tudo parece mais próximo, mais humano, mais real. Família não mora apenas em casas. Mora em corações abertos. Os vizinhos que antes olhavam com desconfiança cruel agora entendem algo fundamental: família é formada por quem escolhe ficar. Por quem não desiste quando fica difícil. Por quem transforma o cuidado na própria identidade, na razão de existir. Eles descobrem que laços verdadeiros não se medem pela origem, pela genética, pelo sangue que corre nas veias. Se medem pela presença constante nos dias comuns. Pela coragem de enfrentar dificuldades ao lado de quem ama. O sentido de pertencimento se revela devagar, ocupando o espaço cotidiano, firmando-se como escolha consciente. É acolhimento que não julga. Defesa que não falha. Apoio que não cobra. Esforço compartilhado que constrói algo maior que ambos. No desfecho, Jesus amadurece levando o mapa do mundo gravado na curiosidade. Ele descobre trilhas invisíveis pelos contornos da vida, explorando cada possibilidade com coragem que José plantou. José permanece como bússola fiel que sempre aponta para o que é humano em cada pessoa. Mesmo quando dúvidas tentam desviar o olhar, ele traz de volta para o centro. A jornada revela que sabedoria não se mede em palavras bonitas, mas na coragem de reconhecer o bem e as falhas. De olhar com ternura para o outro. De seguir uma rota ética que nasce do respeito pela singularidade de cada coração. E Jesus aprendeu tudo isso apenas observando o Pai viver. Não é necessário derramar sangue para justificar o direito de pertencer a uma família. A vida escolhida consiste em cuidar todos os dias, proteger sem descanso, amar sem condições impostas. Mesmo diante de diferenças, feridas abertas ou medos profundos. A pertença não depende de rótulos sociais nem de juramentos formais. Ela nasce do cuidado contínuo que não falha. Da empatia que acolhe sem julgar. Da coragem de permanecer ao lado de quem precisa, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Quando a essência é oferecer proteção real, compaixão verdadeira e fidelidade inabalável, a convicção de pertencer se transforma em ação serena. Uma ação constante que permanece firme além de qualquer provação ou tempestade. A história de José e Jesus não é lição distante guardada em livros empoeirados. Ela respira no riso inaugural de Jesus ao tropeçar no piso de madeira pela primeira vez. No brilho dos olhos quando ele descobre a textura da madeira sob os dedos pequenos. Na pausa silenciosa que segue cada descoberta simples do mundo. No modo como tudo ao redor se abre devagar diante daquela criança que observa tudo com curiosidade infinita. Que questiona sem medo. Que aprende com a madeira, com a sombra que dança na parede, com o calor do sol entrando pela janela. E principalmente, com a presença acolhedora dos adultos que escolheram amá-lo sem reservas. E fica cristalino que o laço mais forte do universo não é a linha de sangue que conecta corpos. É a decisão diária de ficar quando seria fácil partir. De proteger quando o mundo ataca. De amar quando ninguém está olhando, quando não há plateia para aplaudir, quando não há recompensa visível. É acordar todo dia e escolher de novo: você é meu filho. É estar presente nos momentos pequenos que ninguém vê. É secar lágrimas, curar feridas, celebrar vitórias. É construir memórias que duram para sempre. José e Jesus provam que família não é destino imposto pelo nascimento. É escolha consciente, amor em ação, presença que não falha. Essa história ecoa em cada casa onde alguém escolheu amar além do sangue. Em cada adoção que transformou vidas. Em cada padrasto que virou pai de verdade. Em cada madrasta que escolheu amar como mãe. Em cada família que se formou não por acidente genético, mas por decisão do coração. José nos ensina que coragem verdadeira é silenciosa. Que amor real não precisa de holofotes. Que família é verbo, não substantivo. É ação diária, não título vazio.
E Jesus nos mostra que pertencer não depende de onde você veio, mas de quem escolheu ficar ao seu lado. Compartilhe essa verdade. Espalhe esse amor. O mundo precisa saber que você não precisa de sangue compartilhado para ser família de verdade. Precisa apenas de coragem para escolher, força para ficar e amor para transformar. José escolheu Jesus. E essa escolha mudou o mundo para sempre. Que essa história toque seu coração e te lembre: amor verdadeiro é escolha. Família verdadeira é presença. E você tem poder de criar laços inquebráveis com quem decide amar. Não importa de onde vieram. Importa que estão juntos agora. Que escolheram ficar. Que transformaram casa em lar e conhecidos em família. Essa é a revolução mais linda que existe: escolher amar quem não precisa ser seu, mas se torna. Muito obrigado se chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. Um abraço e até mais.